Olá pessoal, graça e paz. Aqui é o professor Fabiano Ferreira e eu estou aqui com um recurso muito interessante que é o chamado Logos Bible Software. Esse Logos Bible Software é um software extraordinário para estudos bíblicos. Eu recomendo que você tenha esse software porque ele é muito bom. Aqui, por exemplo, no nosso estudo bíblico, pela manhã, a gente sempre utiliza o Logos Bible Software e nós temos, por exemplo, aqui o texto, né, de Eclesiastes no original hebraico com um texto interlinear, ou seja, debaixo de cada palavra hebraica nós temos a tradução equivalente para o inglês. E aqui do outro lado tem, por exemplo, a tradução revista e atualizada. Tá? E aí nós utilizamos esse recurso que é muito útil para podermos fazer aqui o estudo da palavra de Deus. Nós temos dentro desse software muitos recursos. Além desse interlinear, o texto da Bíblia em português, nós temos, por exemplo, a curiosidade de saber por que esse Eclesiastes, de onde vem isso? Ora, como nós já estudamos isso com bastante antecedência e com muito tempo, né? E talvez você não saiba, isso aí se deriva da Septuaginta, que é a tradução do texto hebraico para o grego. Falou bem, acertou. E então Eclesiastes é exatamente a forma aqui, vem de eclesia, né, que é assembleia, igreja, que aparece no Novo Testamento como igreja, como congregação no Antigo Testamento, né, todos os termos que entram no Novo Testamento, praticamente eles se derivam da Septuaginta, e o mesmo tipo de grego usado na Septuaginta é o tipo de grego que aparece no Novo Testamento. Então, Eclesiastes, tá? Eclesiastes é exatamente o título do nosso livro Kohelet, no hebraico Kohelet, que vem aqui, Devrei Kohelet, as palavras de Kohelet, ou do professor, ou do pregador, tá? Que é o homem, é o assembleísta, é o homem da assembleia, é o homem da igreja, tá? Ou da congregação, ou da assembleia. O livro de Kohelet, ou Eclesiastes, é um livro muito interessante, porque ele tem alguns aspectos que são, como que nós poderíamos dizer, ele pode ser chamado de texto que não é poético no sentido de que ele obedece à estrutura e às divisões da poesia hebraica, mas tem alguns aspectos interessantes que é tipo a poesia na prosa. Daí é interessante, o modo como o autor escreve no hebraico é muito interessante. E eu coloquei esse texto aqui exatamente para você ter a noção do que nós utilizamos como recursos, tá? E também com o desejo de ler para você, pelo menos como fizemos no outro texto, que não ficou muito claro, muito boa a imagem, e também houve uma falta de sincronia, então aqui é melhor fazendo por esse software aqui, que aí você não me vê, pelo menos você tem aí, mas pelo menos você tem aí a noção do texto do que nós estamos diante de nós. Tá? Então nós temos aqui o Eclesiastes, que é o Kohelet, tá? Kohelet, que vem da primeira expressão aqui, nós temos Divrei Kohelet, nós temos uma construção aqui, que é chamada construta. Os dois substantivos estão em relação construta, esse aqui pertence a esse aqui, tá? Ou na forma construta, você observa bem que o primeiro é o que possui aqui as palavras são de quem? As palavras, aqui tem Devarim com a forma construta Divrei, então as palavras são de Kohelet, do pregador, do professor, né, do Kohelet, do homem da Assembleia, Ben David Melech Birushalayim. Então, Divrei Kohelet Ben Davi Melech Birushalayim. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Né? E aí você tem, como nós dissemos, né, esse livro de Eclesiastes ele pode ser visto mais ou menos como que o testamento de Salomão. Como ele considerou a vida depois de todos aqueles devaneios, de todos aqueles devarios, todas aquelas coisas que ele fez, terminando, né, a sua vida com uma entrega desenfreada aos prazeres. Então, o que aconteceu? Como seria, né, o último relato dele? Né? Como alguém chegasse para ele, Ma'atar Rotzele Daber Livnei Israel Shalomó. O que você tem para dizer para os filhos de Israel, Salomão?
Então ele diz aqui as palavras do pregador, Divrei Kohelet ben Davi Melech Birushalayim. Né? Havel Havalim, vaidade de vaidades. Aqui temos outra relação construta. Tá? Havel Havalim Amar Kohelet. Havel Havalim. Hakol Havel. Então, vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, você observa que isso aqui é o tema que vai perspassar todo o livro. Né? E esse Havel é algo muito importante pelo fato de que Hevel é aquilo que significa futilidade, é um vento, é o sopro, é algo sem duração, é algo efêmero, mostrando que a vida passa rápido. E então o livro mostra todos os desvarios, todas as loucuras que Salomão praticou, como também a sua entrega à sabedoria e as duas coisas que ele tentou fazer assim, uma confluência, e mostra como que isso, na realidade, né, foi visto quando ele chega no finalzinho da vida. E aí ele então vai concluir que tudo é vaidade, tudo é efêmero, e esse é o tema dominante do livro. Essa palavra vai aparecer várias vezes, e é muito importante que você tome e preste atenção a ela. E então ele faz uma pergunta logo no início aqui, Ma yitron la Adam, né, o que ganho tem o homem, tá? Bechol amalo she'ya'amol tachat hashamesh. E qual o proveito que o homem tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Tachat hashamesh. E aí, eu vou ler só até o versículo 5, para não ficar um vídeo muito longo. Depois a gente pode falar um pouquinho mais. E ele diz, Dor roler, vedor bar. Observou assim, que mesmo sendo prosa, você tem assim um aspecto de poesia. É interessante, uma geração vai, outra geração vem. Veha aretz leolam omadet. E a terra para sempre permanece. Né? E o versículo 5, Vezarar Hashemesh Uva Hashamesh. E o sol se levanta, levanta-se o sol e põe-se o sol. E aí olha o circuito. Ve'el mekomo shoef zoreach husham. E ele volve-se, né? O sol, né, se põe, o sol se põe e depois volta ao seu lugar onde nasce de novo, de onde ele nasceu. Ou seja, esse é um ciclo interminável e tudo está aí estático e acontecendo, né, gerações em gerações, e o livro, basicamente, esses versículos trazem essa noção de que a vida é um ciclo que é intermitente. Essa relação de vai e vem, ela está aí estabelecida por Deus como uma ordem, é uma ordem intocável, e o livro vai se basear nessa abordagem aqui do prólogo. E aí o prólogo, de fato, vai ter um pouco mais, ele segue um pouquinho, mas eu só vou ler só até essa parte aqui, para você ter também uma noção assim do que é, né, o texto lido no hebraico, né, e essas palavras poéticas, elas podem também ganhar assim uma espécie de recriação poética, e o Haroldo de Campos fez isso de um modo muito brilhante, quando, por exemplo, ele traduz aqui esse texto de um modo muito interessante. Ele diz assim, Devrei Kohelet ben Davi Melech Birushalayim. Ele diz, palavras de Kohelet, filho de Davi, rei em Jerusalém. Aí, olha só, Havel Havalim, que é o versículo 2, Havel Havalim Amar Kohelet, Havel Havalim Hakol Havel. Aí ele diz, névoa de nadas, disse o que sabe, névoa de nadas, tudo névoa nada. Então ele pega a poesia, ele faz uma recriação poética, uma retextualização poética muito linda, né? E aí ele traduz o versículo 3, Ma yitron la adam bechol amalo she ya'amol tachat hashamesh. Né? Aí ele traduz, que proveito para o homem de todo o seu afã, fadiga de afazeres sob o sol.
Olha que coisa linda, né? E aí o versículo 4 ele traduz, né? Dor roler, vedor ba, né? Geração que vai e geração que vem, tá? Porque ele pega esse particípio e aqui os dois e traduz de um modo muito interessante. Geração que vai e geração que vem, vehaaretz leolam omadet, e a terra, ele traduz aqui, e a terra durando para sempre. Tá? Esse é muito, ele é muito bom. Muito bom. E o versículo 5, como é que ele traduz aqui? Ele diz, Vezarah Hashemesh, Uva Hashemesh, Ve'el Mekomol Shoev, Shoev Zorer Husham. E o sol desponta e o sol se põe e ao mesmo ponto aspira de onde ele reponta. É fantástico, né? Muito lindo mesmo. Mas a gente fica por aí e por aqui e depois a gente traz alguma coisa nova para vocês terem uma noção do que a gente faz no estudo bíblico e tenho certeza que você vai gostar dessas informações e o Logos Bible Software é realmente um software muito extraordinário, muito bom. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.